1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 17 é um verso que todo mundo gosta quando querem defender a ideia de que alguém que comete suicídio vai para o inferno. Já falamos nos outros estudos, eu perguntei quantos de vocês já ouviram alguém defender a posição, ou falar, ou afirmar que quando alguém cometer suicídio, aquela pessoa vai direto para o inferno. Quase todo mundo levanta uma mão. E nós temos que saber o que a Bíblia fala no assunto. Não adianta a gente falar a nossa opinião, eu acho, pastor, e tudo isso. O que importa é o que a Bíblia fala sobre o assunto. Então nós precisamos falar disso. Eu estava lendo nas notícias hoje, lá nos Estados Unidos, contando de uma moça, uma mulher, lá na Inglaterra. Uma mulher lá na Inglaterra, ela é um desses que faz interlocutor de rádio, sabe? Faz um show, uma espécie de coisa lá na rádio. E diz que no meio do programa dela, ela saiu da sala fazendo rádio. Ela saiu do programa e as pessoas pensaram que ela estava saindo para o intervalo. Mas não voltou. Não voltou mais para o programa. Depois encontraram ela tinha se enfocado lá em casa, morreu. Ela cometeu suicídio, foi para casa, enfocou e pronto. E mais tarde encontraram. Agora, o que falaram dela, e não falaram muito naquele reportagem, não falaram muito dela, na vida dela pessoal, além de falar que já por um tempo ela estava lutando contra depressão. E além disto, já mais 2 outras vezes antes, ela tinha tentado cometer suicídio, não sucedeu, não foi bem sucedido nisso. Então, isso aconteceu. Ela conseguiu também. E é triste quando a gente lê uma história dessa, uma notícia dessa. É muito triste ouvir essas coisas. E acontece, todos os dias acontece. E é interessante, esta época, a época de Natal, a época do Ano Novo, a época das festas, é uma época que muitas vezes acontece mais ainda. E acontece por muitas razões. A pessoa está em depressão, a pessoa está sentindo falta de familiares e pessoas queridas, a pessoa está sentindo abandonada nessas épocas. Então, acontece mais vezes nesta época do que em muitas outras épocas, mas nosso foco nesses estudos é saber o que a Bíblia fala sobre suicídio. Já falávamos, primeiro, que é um pecado que não pode ser perdoado, e se encontra no livro de Mateus, não tem nada a ver com suicídio. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E existe até pastores de igrejas que ensinam que essa blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser cometida nos nossos dias. Ainda estou estudando o assunto para saber realmente se é um assunto, uma coisa que pode acontecer ou não pode acontecer. Mas a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo não tem nada a ver com o suicídio. Suicídio é diferente. Agora, outra coisa, um salvo pode perder a sua salvação por qualquer motivo? Não pode. Não existe motivo que um salvo pode perder a salvação. E um descrente vai para o inferno porque cometeu suicídio? Não, um descrente vai para o inferno porque é descrente. Então devemos lembrar essas coisas. Já falamos sobre vários casos de suicídio na Bíblia semana passada, e outras pessoas que pensaram em suicidar-se, mas não fizeram. Hoje, noitinho, vamos tratar 1 Coríntios capítulo 3. Então vamos começar lendo versos 16 até verso 18. 1 Coríntios 3, verso 16 até verso 18 para iniciar, e nós vamos falar daquela última parte aí, como devemos pensar biblicamente sobre o suicídio. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus,
que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Agora, lendo o verso 16 e 17, alguém vê alguma coisa estranha dentro do verso em relação à língua portuguesa? Em relação à língua portuguesa, alguém encontra qualquer coisa que parece fora de ordem? Morgan? Tem a palavra do templo de Deus, que sois vós, essa forma, algo que errado aí. Sim. Eu achava que um dos meus filhos, o Cíntia, iria pegar isso. O brasileiro está tão acostumado a falar a língua portuguesa que muitas vezes não encontra essas coisas. Eu estava conversando com um amigo meu americano no fim da semana. Eu disse: eu gosto de fazer a minha leitura bíblica, meu tempo de devoção, eu gosto de fazer na Bíblia portuguesa, Bíblia brasileira. Sabe por quê? Porque me força a ler com mais cuidado. Porque não é minha língua nativa. Veja no verso 16. Não sabeis vós que sois, essa é plural ou singular? Plural. Mas vós sois o que? O templo. Peraí. Não deve ser vós sois os templos de Deus? Gramaticamente falando, não deve ser vós sois os templos de Deus? Por que diz vós sois o templo de Deus? Pode falar. Interessante. Veja, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Duas vezes ele usa a palavra plural, ou verbo plural, sobre a igreja toda, vós sois, não é? Mas ele diz que é o que? O templo. Verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Rapaz, eu sou curioso. Agora, em outra passagem, pelo Coríntios, ele fala sobre o seu corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Ele diz: fostes comprados de bom preço, não é? Mas aqui ele está usando plural e singular, não é? Então é uma diferença aqui, certo? É uma diferença aqui. Agora vamos deixar esse pensamento, certo? Vamos continuar. Primeiro, número 1, além. A pessoa vai ao inferno porque nasce condenado no seu pecado e não tem colocado sua fé em Jesus Cristo como Salvador, e unicamente por isso, não é? A pessoa vai para o inferno porque é condenado no seu pecado já, e que recusou de aceitar Cristo como seu Salvador. Sim ou não? Sim. Vamos ver isso. Antônio, João 3, 15 e 19, por favor. Rafael, Apocalipse 20, 11 a 15, tá certo? Morgan, Mateus 7, 21 a 23, certo? 3 passagens que a gente vai olhar ali. 3 passagens. João 3, 15 e 19, Apocalipse 20, 11 a 15, Mateus 7, 21 a 23. Mostrando primeiro, a pessoa vai ao inferno porque nasce condenado no seu pecado
e não tem colocado sua fé em Jesus Cristo como Salvador e unicamente por isto. João 3, 15 a 19, pode ler, Antônio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Suicídio se encontra naquele verso? Ele diz, depende se você comete ou não comete suicídio? Não. Quem crê não está condenado. Quem não crê já está condenado. Deus amou o mundo tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Apocalipse 20, 11 a 15, por favor, Rafael. Vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença encheu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados do lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, aqueles versos dizem que a pessoa vai para o inferno, vai ser lançado lá de fogo, por quê? Porque seu nome não foi achado no livro da vida. Cada um que coloca sua fé em Jesus Cristo, imediatamente, seu nome é escrito no livro da vida e não vai ser apagado, nunca será apagado no livro da vida. Então, não tem nada a ver com suicídio, não é? Mórbido, Mateus 7, 21 e 23. Porque do interior do coração. Mateus 7, 21 e 23. Espera aí. Ah, não. Estava olhando lá. Ah, ele espera aí, eu sei que isso não é certo. Sabia. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quem entra é quem faz a vontade do Pai. A vontade do Pai, em João 6, ele disse, é crer nele, Jesus Cristo. Então, quem não crê, está condenado ao inferno. Está no inferno, não é? Então é simples. Suicídio não tem nada a ver. E número 2, não existe um verso sequer que condena alguém ao inferno por apenas cometer suicídio. A razão é por quê? Porque suicídio é um pecado, como qualquer outro pecado. A gente pode dizer, cometer suicídio condena você para o inferno, mas também mentir condena você para o inferno, e roubar condena você ao inferno. Suicídio é um pecado, e qualquer pecado condena. Só que para o salvo, os nossos pecados já foram perdoados. Todos. Passados, presentes, futuros. Todos perdoados. Agora voltamos para 1 Coríntios 3. Porque 1 Coríntios 3, o contexto
de 1 Coríntios 3, em nenhum sentido está tratando alguém se matando. 1 Coríntios 3, não há um verso aqui nesse capítulo que está tratando suicídio. Muito pelo contrário, tudo indica que o contexto são aquelas pessoas na liderança liderando a igreja. Veja, volto para o início do capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Está vendo quantas vezes ele usa o plural, falando com a igreja? Vós sois carnais, não é? É tudo no plural, não é? É tudo está no plural. Ele está tratando as divisões dentro da igreja. E se vocês têm um grande problema aqui na igreja, vocês estão divididos, porque tem um grupo que gosta de Apolo, tem outro grupo que gosta de Pedro, tem outro grupo que gosta de Paulo, e todo mundo está falando, meu pregador favorito é pastor Nilson, meu pregador favorito é pastor Joel, eu gosto mais de pastor James. E ninguém está unido dentro da igreja, porque todo mundo quer o seu pregador favorito. Pastor chama mais pastor fulano, tal, e lá vai. E a igreja está tudo dividido. Então, Paulo fala sobre a maneira de resolver essa desunião, dessa divisão dentro da igreja. Como? Ele fala no verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, temos que plantar alguma coisa, temos que regar, Deus que dá o crescimento. Certo? Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois o que? E está vendo ali, ele usa o plural falando sobre a igreja. Vós sois, daí ele muda para o quê? O singular, uma lavoura só, um edifício só, não é? Vamos continuar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto um fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele está voltando a tratar o que? Apolo. Está voltando a falar de quem? De Pedro. Não é? Veja aqui. Quem está edificando o fundamento da Igreja Batista Calvário? Quem está edificando o fundamento da Igreja Batista Calvário? Eu? Quem vai ser o próximo pastor? Deus sabe. Aí não, a gente não sabe, não é? Eu estou fazendo o fundamento. Outro pedreiro vai chegar e vai fazer o próximo passo, não é? Lá em Caruaru, quem fez o fundamento da igreja lá? Quem está edificando sobre ela agora? Josiel. Exatamente. Está começando a captar a imagem que Paulo está tratando ali. Continuamos. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é quem? Jesus Cristo. O fundamento da igreja é quem? Jesus Cristo. Continuamos. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, então cada um que vem como pastor dessa igreja vai estar edificando sobre ela, não vai? Vai. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia se declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Um dia eu vou comparecer perante Deus. Ele vai avaliar a obra que foi feita aqui nessa igreja. E se foi bem feita, vai ser provada a minha obra. Não é? Continuamos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todo dia como pelo fogo. Então, a obra que eu faço aqui não vai determinar a minha salvação. Minha salvação está baseada aqui, que eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, não é? Daí chega o versículo 6. Não sabeis vós que sois o templo
de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em cada um de nós, não é? Mas como um templo só de Deus, o Espírito Santo habita no templo também, não habita? Se alguém destruir o templo, então esse verso está tratando do quê? Alguém chegando, entrando e destruindo esse templo de Deus. Ele ficou, não é? Pode ser perseguição, pode ser falsos profetas, não pode. E nesse caso, Antônio falou, não é suicídio, é homicídio, não é? Homicídio. Mas essa palavra destruir, em verso 17 que eu quero tratar, está vendo que o contexto não está tratando o indivíduo, está tratando os indivíduos dentro do grupo e algum indivíduo que vem de externo ou de dentro, infiltrando, ou um líder, tá certo? Mas vamos falar um pouco sobre a palavra destruir. A palavra, aqui em verso 34, a palavra destruir, 17, é usada 2 vezes no verso, não é? E a palavra destruir significa secar ou murchar, de estragar por qualquer processo, ou arruinar, figurativamente, por influências morais, depravar, se corromper ou destruir. Matar está dentro? Matar não é um significado nenhum dessa palavra. A mesma palavra é usada 7 vezes no Novo Testamento. 2 vezes aqui e mais 6 versos nós encontramos essa palavra destruir. Mas essa única vez na Bíblia, que é no Novo Testamento, que é traduzido destruir. A única vez. Todas as outras vezes a palavra é corromper. É corromper. Vou mostrar. Se você quiser escrever as referências, pode escrever as referências. Vou ler os versos, tá bom? Você só, se quiser escrever as referências. Em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. A palavra é corromper. A palavra em grego é phteo. Agora tenta falar essa. P-H-T-H-I-E-I-N-O. Phteo. Que palavra, né? Corromper. 2 Coríntios 7:2. 2 Coríntios 7:2. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. A palavra lá é corromper, não é? 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A palavra ali é, mais uma vez, corromper. Efésios 4:2. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A palavra é corromper. Judas 1:10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Mais uma vez a palavra é corromper. Apocalipse 19:2. Apocalipse 19:2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompida a terra com a
sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A palavra ali é corromper. Corrompido, corromper. Então, podemos voltar a 1 Coríntios 17 e ler: se alguém corromper o templo de Deus, Deus o corromperá. Não é? Podia ser. Podia ter sido traduzido corromper. Podemos entender, então, o sentido da palavra é ir para o inferno? Não. Não é ir para o inferno. Podemos entender, então, que aquele que corrompe a igreja de Jesus Cristo está réu de corrupção por Deus, ou seja, está réu de morte, não está? Não. Está réu de morte. Deus vai corromper, fazer murchar aquela pessoa, não vai? Mas em qualquer sentido, essa passagem, contexto ou verso está tratando de suicídio? Não está. Não está tratando. Mesmo que fala de uma pessoa salva, destruindo o seu corpo, verso 15 reafirma: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, não é? Então, verso 15, antes de entrar naquele verso, já está, mesmo que nós queremos usar o contexto para falar do indivíduo, já verso 15 já diz que o salvo é salvo, mesmo como pelo fogo, mesmo que todas as suas obras, mesmo que todos os seus galardões estão queimados e fogem, não é? Agora, vamos até Judas, verso 23. Judas, verso 23. Judas 23, verso 24. Judas 23 e 24. Está lá? Bíblia, leia, por favor. Salvai alguns com temor, até tratando-os com fogo, odiando até a túnica, machando da cá. Ora, aquele que é poderoso para os guardar e tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Verso 25 também, leia, para terminar o versículo. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, a glória para você sempre. Amém. Veja nisso. Nós vamos pegar alguns e vamos salvar a alma, vamos salvar alguns, até pegando, arrebatando de fogo. Na outra hora, pegando eles. Alguns nós vamos conseguir trazer para Cristo até na outra hora. Mas, em qualquer jeito, verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso, quem é poderoso? Jesus, Deus. Só Ele que é poderoso para nos guardar e tropeçar. Certo? Então, o trabalho de Jesus Cristo, hoje, na vida do salvo, é para nos guardar e tropeçar, não é? E também nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Não é? Quem está fazendo esse trabalho é Jesus. O salvo em todas e quaisquer circunstâncias tem sua salvação guardada por Jesus Cristo. Amém? E a gente dá graças a Deus por isso. E se isso não for suficiente, vamos até Romanos capítulo
Romanos capítulo 8. Se ainda existe uma dúvida, se ainda não está conseguindo pegar o conceito aí. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versos 37, 38 e 39. Romanos 8, versos 37, 38 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele acabou de tratar de várias circunstâncias, dificuldades e tudo isso no capítulo. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A pessoa que está considerando suicídio por quê? Porque sente altamente vencido. Não é? Depressivo, acha que não tem saída, não tem escape, não vê a resolução, não vê a vitória naquela situação, não é? Na sua vida. Então, o único escape é se matar, não é? Mas o Salmo, verso 17, diz o quê? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por nós? Não, por aquele que nos amou, não é? Verso 28. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o poder, nem a altura, nem a profundidade. Então, tem qualquer aspecto da vida que não se encaixa naquelas palavras? Não. Tudo na vida se encaixa naquelas palavras. Não tem nada em nossa vida que pode nos afastar, o salvo, que pode nos afastar de Deus, não é? Verso no fim de verso, a segunda parte do verso 39, nem alguma outra criatura pode fazer o quê? Poderá separar do amor de Deus, nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, portanto, nos relembra que absolutamente nada, até a morte, pela sua própria mão, porque disse o que? Nenhuma outra criatura, não é? Pode separar o salvo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o salvo cometer suicídio, definitivamente a Bíblia nos ensina que vai para o céu. Vai para o céu. Se realmente é salvo. Não é? Se um descrente cometer suicídio, vai para o inferno, exatamente. Adiantou a condenação. Adiantou a sentença. Não foi? Só isso. Mas por salvo, nem a morte, nem a vida, nem nada mais, e nem a própria criatura, ou nenhuma outra criatura, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Que o salvo comete suicídio, o que vai acontecer? Ele vai logo para a presença de Deus Pai, junto com Jesus Cristo. Então nada vai separar ele do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Não é? Portanto, o importante é a pessoa saber que é salvo, pois o salvo nunca perde sua salvação. Nunca. Jamais. Não acontece. Por nada, ninguém ou nenhuma razão. Até o suicídio. Então, o que deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser, quando nós encontramos, você encontra aí, pastor, fulano e tal, amigo meu, ou primo, ou seja que for, o caso da pessoa, um colega, alguém que eu conheço,
está pensando, considerando suicídio, seu primeiro objetivo deve ser saber se aquela pessoa conhece Jesus Cristo como seu Salvador. Não é resolver todos os problemas que a pessoa tem, mas saber se aquela pessoa realmente conhece Jesus Cristo como Salvador. Porque se a pessoa não conhece Jesus como Salvador, onde é que a gente começa? Com a salvação. Porque a única esperança será o Evangelho. Eu coloquei aqui a esperança para a pessoa considerando o suicídio. Eu não vou ler todos os versos, você pode fazer isso em casa, certo? Mas primeiro, o salvo tem esperança e propósito na sua vida. Se você encontra alguém que está falando de suicídio e você saiba que aquela pessoa é salvo, dá testemunho de salvação, aquela pessoa está realmente falando que é um salvo de Jesus Cristo, relembra. Mas tudo está dando errado. Eu sei que está tudo dando errado. Mas ainda você tem esperança. Aí Deus tem um propósito para a sua vida. Certo? Primeiro. Segundo, 7 coisas de relembrar aqueles que estão perdendo a luta. 7 coisas de relembrar aqueles que estão perdendo a luta. Primeiro, reconhece que temos um inimigo literal, cuja missão é roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida. Não é? É Satanás que coloca esses pensamentos na cabeça da pessoa. É o inimigo que está tentando roubar, matar e destruir a vida daquela pessoa. Especialmente se aquela pessoa é descrente. Porque se aquela pessoa é descrente e Satanás consegue levar aquela pessoa a cometer suicídio, aquela pessoa perdeu a sua chance de conhecer Jesus Cristo, não foi? E Satanás não gostei nada, entendeu? Isso. 2. Escolhe de não ser mandado pelo meio. Escolhe de não ser mandado pelo meio. Eu e Cíntia conhecemos, nós estávamos falando semana passada sobre isso. Eu perguntei se vocês conheceram alguém que cometeu suicídio. E ela me relembrou pelo menos 2 pessoas que nós conhecemos que cometeram suicídio. Um era um homem, pregador, bem conhecido, jovem, que todo mundo achava, ele era um bom pregador, ouvi ele pregar várias vezes. Bom pregador, era pastor. Casado, filhos pequenos. Ele acabou fazendo algumas coisas erradas. Foi acusado de fazer alguma coisa que ninguém sabe se ele fez ou não fez. Estava na cadeia, esperando ser julgado. E ele cometeu suicídio. Mas por quê? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo de enfrentar as acusações, os pecados dele, de quem cometia. Ele achava melhor se matar. Tem que ajudar a pessoa a relembrar, reconhecer, a escolher de não ser mandado pelo meio. Não ser mandado pelo meio. Sério, saiba que você nunca está só. O salvo, especialmente, nunca está só. Tem Deus presente sempre. Saiba que Deus te ama e está sempre contigo. Agora, para um descrente, relembra que Deus ama aquela pessoa. Amou tanto que mandou seu filho unigênito morrer na cruz pelos pecados. Mostrando o amor de Deus. Letra. Saiba que Ele, Deus, não te condena ou te acusa. A pessoa salva. Deus não condena e nem acusa. Deus não acusa o salvo. Deus não condena o salvo. Romanos 8, nenhuma condenação lá. Relembra que Ele, Deus, tem um plano para o seu bem. Mesmo nas dificuldades maiores da vida, Deus tem um plano para o seu bem.
Ele colocou isso, permitiu isso na sua vida para o seu próprio bem. Letra G. Há poder na palavra de Deus. Então, ore a Escritura. Leia a Bíblia e ore o que você encontra nos versos. Pede. Não deixe a luta ser maior do que você. Deixe Deus ser maior do que a sua luta. Não é? Somos mais que vencedores.